E agora vamos falar de ameaça, né? Ou de alerta, ou de aviso, como queira, né? Foi o que fez o Nicolas Ferreira, né? Dizendo que senadores não terão paz, caso aprovem o nome de Flávio Dino para o STF. Roda aí. Eu subo mais uma vez aqui nessa tribuna para poder fazer um apelo ao Senado Federal. Nosso cenário político está completamente não pacificado. E eu sei que a classe política, tanto de juristas, senadores, deputados, querem pacificar o país. Inclusive, o Lula foi eleito com essa narrativa. Quando nós olhamos para o que está acontecendo hoje, o caminho da pacificação, do Estado democrático de direito, da harmonia entre os poderes, o Flávio Dino representa o excesso do oposto disso. Uma pessoa que é política, uma pessoa que é persecutória, uma pessoa que não tem dado um bom exemplo como ministro, no âmbito técnico, não estou dizendo nem no âmbito ideológico. Então, senadores, de fato é um momento histórico no nosso país, onde se vocês estão pensando que dando aval ao ministro Dino a ser ministro do STF, vocês terão paz, pode ter certeza que a população brasileira não concederá paz a vocês. Não tem condição de colocar mais uma pessoa ditatorial tirânica. Muito bem, tá aí. Vamos lá, Arnaldo, começa contigo aí sobre a fala do Nicolas aí, dando um alerta. Você é fã dele? Começar contigo aí o chuveirinho, né? Chuveirinho, não sei, isso é com você que tá falando. Eu tô falando chuveirinho, que é a chuva que tá caindo lá fora. Vai lá, Arnaldo. Vocês são muito maldosos. O garoto aí... Arnaldo, você é o cara que mais maldoso de todos nós aqui, Arnaldo. Chico, para com isso, rapaz. Olha, gente, eu vejo o seguinte, eu mantenho minha posição. Eu acho que foi um erro do presidente Lula ter indicado Flávio Dino. E eu acho um erro muito maior Flávio Dino ter aceitado isso. Não tinha necessidade de um homem que tem o currículo que ele tem, a sapiência, a sabedoria que ele tem, o acesso político, jurista, cara renomado, o conhecimento que ele tem, que extrapola a nossa vã percepção daquilo que vem a ser a inteligência. Ele é um ator para cada função aonde o coloca e ele representa muito bem o papel. E eu estou falando o papel na vida real. Flávio Dino é simplesmente um gênio. E eu tenho certeza absoluta que o nome dele provavelmente vai ser aprovado. Eu gostaria que não aprovasse por um sentido. Eu gostaria que ele declinasse um dia antes da votação e pedisse ao presidente Lula para que indicasse uma outra pessoa, de preferência uma mulher, para manter pelo menos a quantidade de mulheres que tinha lá. Não é justiça nem injustiça, essa é uma coisa que é discricionariedade do presidente. O presidente faz o que ele quer, mas eu acho que ele errou. Agora, com relação a esses discursos dos contra, eu também, se eu fosse contra, eu faria, porque isso é medo. É medo porque sabe que vai chegar lá um camarada que talvez seja 2 vezes mais corajoso do que Alexandre de Moraes. E o do coisa aí, ó, dentro dos olhinhos do Nicolas, o terceiro olho, não passa um fiozinho de cabelo. Nenhum daqueles negócios de como é que faz, de fibra ótica, que é muito mais fino ainda. Nenhum daqueles. E não só dele, de tantos outros que fizeram mazelas, porque você já pensou, um cara experimentado, igual o Flávio Dino, comunista, como as pessoas querem que ele seja, e o comunismo inova, ele muda, prova tanto é que a China hoje é a segunda maior economia do mundo, e o comunismo antigamente vendia Karl Marx e tudo mais, e a China talvez seja a segunda maior, mas já com dinheiro de ser a primeira. Então é desesperador para esse povo, é desesperador, porque eles não podem falar nada contra Flávio Dino, porque o cara é um gênio e se comporta terrivelmente adaptado, certo? No ambiente que o coloca. Chico. Concordo 100% com o Arnaldo. Gênio, mas gênio do mal. Aquele é a pessoa... Você é a pessoa, minha senhora, nós temos na Suprema Corte agora um comunista, uma pessoa que defende
as coisas mais bárbaras do mundo. Tá? Pessoa do tipo do Flávio Dino, eu sempre digo assim, o mentiroso quanto mais, ele é capaz de tudo na vida. O mentiroso quanto mais, ele é capaz de matar, de roubar, de fazer todo e qualquer tipo de maldade para a sociedade. E o Flávio Dino, ele é um mentiroso quanto mais. Mentiroso quanto mais. Há pessoas que quando chega, tá, e nega que sabia 8 de janeiro. A pessoa que destrói as imagens do 8 de janeiro. Isso aí é um mentiroso quanto mais. O cara que chega lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, e fica tirando sarro dos parlamentares, como se fosse a rainha da Inglaterra. Hoje é rei, Chico. Tá? Não, mas eu chamo ela de rainha mesmo. Da Inglaterra. Eu não quero rei, não. Tá? Então, é esse tipo de gente, é esse tipo de pessoas que nós teremos lá na Suprema Corte. Tá? Pessoas que vão estar lá sempre defendendo o mal. Porque é o que ele faz hoje. A pessoa, nós temos um ministro que, o primeiro ato assim que assumiu, foi lá nos morros do Rio de Janeiro fazer o que ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que ele foi fazer lá. Mas foi um dos primeiros atos como ministro da Justiça, foi no Morro do Rio de Janeiro. Aqueles morros que até o Exército para subir tem dificuldade. Mas ele subiu facilmente. É esse ministro que nós vamos ter lá na Suprema Corte. Então, isso é muito perigoso para a democracia, é muito perigoso para as pessoas de bem dessa nação. Um minuto, Oriane, por favor. Olha, essa questão do Flávio Dino, se for falar em termos de currículo, realmente o currículo do rapaz é invejável. Não tem ninguém lá, dos 11 que estavam lá, que tem um currículo igual ao do Flávio Dino. Não tem. Nessa questão, né? Mas agora fica uma pergunta. As pessoas ficam criticando a indicação do presidente à pessoa de Flávio Dino. Mas nós temos que ver que para o Flávio Dino sentar naquela cadeira, vai ter que ter o apoio de 41 senadores. Esses senadores representam os estados. Então, meu amigo, não é a questão de que o Flávio Dino é isso ou aquilo. Você tem que cobrar do teu senador para saber se realmente ele vai ser homem de não votar em Flávio Dino, ou se ele vai receber as benéficas que vão oferecer para ele. Aí, meu amigo, ele é do mesmo tipo que Flávio Dino. Não tem diferença nenhuma. É bandido tratando com bandido. Muito bem, Paulo. Concordo 100%, Vanderlei. Um minuto, Paulo, por favor. Hoje a gente tem que concordar com todo mundo aqui. Eu acho que um pedacinho de cada fala gera a verdade. Primeira coisa, gente. Onde já se viu Lula? Não, onde já se viu não, é o direito dele. Ele é o presidente, ele vai indicar, quem indica é ele. Quem indica é ele vai indicar a turma que faz parte do pessoal. O Bolsonaro disse que ia indicar um terrivelmente evangélico, ele fez a parte dele. Né? E o próprio Lula está certo. Mas é o Flávio Dino, não é? Por que elegeram o Lula então? Mas a eleição foi complicada. Foi, eu achei. Todo mundo era contra o Bolsonaro. A imprensa fez um papel muito negativo. Um monte de gente fez um papel muito negativo. Mas aí, por que não lutamos? Por que não vamos para a rua? Parabéns quem foi para a rua domingo. Eu acho interessante. Aí sim, ordeiramente ir, falar o que pensa, pressionar os seus líderes. E aí eu concordo em gênero e grau com a fala do Oriane, porque ele coloca o seguinte: se você tem um senador, se você votou nele e ele se elegeu numa plataforma de direita e ele aprova isso, então aí tem que ir em cima dele. Nesse ponto eu concordo com a fala do Nicolas. Ele não está fora do padrão, não. Ele está dizendo, olha, os senadores que votarem vão receber uma pressão, e tem que receber mesmo. Se eu tenho condição de fazer uma sabatina, vamos fazer. Agora, concordo também com o Oriane quando ele diz, é uma pessoa que é preparada. Infelizmente, Se é para o mal ou para o bem, aí julgue-se quem quiser. Mas que ele tem faculdade, que ele tem carreira dentro se falava muito, né, o ano passado, o ano retrasado, tem que ser uma pessoa, tinha que ser um juiz, tinha que ser isso. E ele realmente foi. Tudo isso. Ele foi. Então, agora o problema é que ele é um cara que sempre defendeu
o outro lado, o lado comunista. Aí eu espero o seguinte, aí eu discordo da fala, espero que essa fala não seja verdadeira, a fala do Buiú, porque a fala do Buiú, ela diz o seguinte, olha, que o Nicolas vai ficar com medo porque o Flávio Dino vai entrar lá e vai... Não, eu espero que ele seja neutro. É o que nós esperamos de um cara que vai julgar. Um cara que vai julgar não pode ter tendência. Claro que eu sei que eu estou sendo menino agora. Eu sei que eu estou sendo um Bispo cara Paulo. super esperançoso. Porque quando o cara entra lá, infelizmente, ele não julga como a lei deve ser. A lei deve ser cega. Bispo Paulo. Espera um minutinho. A lei tem que ser cega. A balança tem que pender para o lado que realmente pende. E é isso. Se o nosso STF não passar por uma reforma, se a gente não mudar, enquanto houver política elegendo juristas, vai acontecer esse tipo de coisa. O correto seria diferente. Desculpe se eu tomei mais tempo do que devia. Não, vamos lá.